Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata, em uma peça inteira as farás, para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E, quando eles tocarem as duas trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, junto à porta do tabernáculo da congregação. Mas, quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão sua viagem. Eles soarão um alarme para suas viagens. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. E se sairdes a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. Também no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã. E eles partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto estes vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse: Eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe respondeu: Não irei, mas irei à minha terra e para meus parentes. E ele disse: Eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto, e podes ser nossos olhos. E se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também te faremos bem. E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles,
para lhes buscar um lugar para descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam de diante de ti. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porros, e as cebolas, e os alhos. Mas agora nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos, ou esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolos deles, e o seu sabor era como o do azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste a teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo, fui eu que o gerei, para que me dissesses: leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos seus pais. De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço, mata-me, se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. E eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leves sozinho. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante 1 mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: eu lhes darei carne para que possam comer 1 mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor,
e reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e deu aos 70 anciãos. E sucedeu que, quando repousou sobre eles o espírito, eles profetizaram e não cessaram. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade, e pousou sobre eles o espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E então veio um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado, e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 hómeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande, e deu àquele lugar o nome de Quibrote Hataavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Hataavá, o povo viajou para Azerote e ficou em Azerote. Números capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram, Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós 3, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse, Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés, Ai, meu Senhor, eu te peço, não ponhas sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Eu te peço, ó Deus, cura agora. E o Senhor disse a Moisés, Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Depois, o povo partiu de Azerote, e acamparam no deserto de Parã.
Números capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos estes homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Fovzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã, e lhes disse: Segui pelo caminho do sul, e subi a montanha, e vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tende bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo sul, e foram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Aнаque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E foram até ao ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado e disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Aнаque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Salmos 90, do livro 4. Oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nossa habitação por todas as gerações, antes que os montes fossem gerados, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Tu levas o homem à destruição e dizes: retornai, vós, filhos dos homens, porque 1000 anos à tua vista são como o dia de ontem, quando é passado, e como uma vigília à noite. Tu os carregas para longe como uma enchente, eles são como um sono, de manhã eles são como a grama que cresce. Pela manhã ela floresce e cresce, à tarde é cortada e murcha. Pois somos consumidos por tua ira, e pela tua cólera somos atribulados. Tu estabeleceste nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Pois todos os nossos dias passam em tua ira, passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos, e se por causa do vigor chegam a 80 anos, mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Quem conhece o poder da tua ira? Assim, de acordo com o teu temor, também é a tua cólera. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna, ó Senhor, por quanto tempo? E arrepende-te em relação aos teus servos. Ó, satisfaz-nos cedo com a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligiste e os anos em que vimos o mal. Que a tua obra apareça aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, estabelece tu a obra das nossas mãos.